Tem um camarada aqui no Twitter, estou dizendo que tá frio, que se assina Franquito Curioso, que hoje publicou um post em que ele mostra vários perfis de esquerda, todos adaptando o seu nome para a seguinte inscrição: o Congresso é inimigo do povo. E aí ele faz uma pergunta que é evidentemente uma provocação, mas eu acho que tem um bocado de razão. O que ele pergunta é, vem cá, em que momento a gente começa a considerar que algo é uma manifestação antidemocrática nas redes sociais? Porque quando a turma de direita se vira e fala que o Supremo é inimigo do povo, que o Supremo instaurou uma ditadura no Brasil, esse tipo de coisa, o normal tem sido muita gente de esquerda dizer que são ataques às instituições, é um ataque à democracia e que, portanto, é um tipo de discurso que nós deveríamos controlar. É a mesma coisa, né, Creomar? Pedro, começar primeiro, eu sigo também o Franquito lá no Twitter, né? Não consegui chamar de X ainda, não consigo nem chegar no endereço usando o X ainda, tá? O Twitter foi minha primeira rede social, então é um negócio mais complicado. Mas, enfim, deixando o Franquito, o X e o Twitter de lá, eu creio que a gente tem um grande problema quando a gente entra em debate político e debate público no ano de 2025. E esse grande problema é que todos nós, ou melhor, a sociedade em que nós estamos inseridos, tem um enorme apego à ideia de que está certo em termos das suas convicções. O que isso quer dizer? Eu tenho certeza absoluta do que eu falo, e tendo certeza absoluta do que eu falo, você que tem uma posição contrária, efetivamente não faz a mínima ideia do que está dizendo. Isso tem sido, obviamente, estimulado pela lógica dos algoritmos. Eu sei que essa não é a temática e outros elementos daí derivados, mas tem alimentado uma espécie de, para lembrar um sucesso cinematográfico muito bom, uma espécie de fogueira das vaidades, né? E essa fogueira das vaidades teve, em um primeiro momento, uma grande prevalecência da direita, sobretudo com a questão da eleição do Bolsonaro, o ciclo de presidência de Bolsonaro, e, em determinado sentido, as forças à esquerda, nesse período de governo Lula, têm tido uma enorme dificuldade de encontrar uma agenda, né? Nós estamos no terceiro ano de governo, e se a gente perguntar, mesmo para militantes de esquerda, qual é a agenda do governo, a resposta mais honesta que a gente vai capturar disso é reeleição. A partir dessa ideia, a gente tem aí que, para construir reeleição, o governo tem um plano. O plano é adensar o nível e o número de benefícios sociais para que se melhore a percepção da vida econômica entre aqueles grupos que tradicionalmente votam no governo. O problema é que, ao não ter agenda, ao ter fragilidades, o Congresso conseguiu identificar essas fragilidades e, falando de competição eleitoral, o Congresso está na sua função, ao não sendo um Congresso progressista, um Congresso de esquerda, de criar problemas para o governo. Isso é parte do jogo. E aí me parece que vem um elemento que talvez assemelhe algumas características dos discursos quando eles têm um quê de maior intensividade. Repare, eu não estou usando radicalismo, eu estou usando intensividade, né? Não. Por quê? Eu preciso encontrar uma explicação rápida, fácil, direta e objetiva para concentrar a militância. Como o governo Lula conseguiu encontrar isso no terceiro ano de mandato? A partir da ideia de um discurso que é antigo, a gente volta lá no Lula de 89, quer dizer, o PT e, por consequência, o Lula estão ao lado dos mais pobres. E o Congresso, que no fim é o outro, está ao lado dos mais ricos. E aí você cria o acrônimo, o Congresso é inimigo do povo. Isso tende a funcionar do ponto de vista eleitoral? Possivelmente. Se você olha as projeções, eu tenho conversado com algumas pessoas que são lideranças de casas de pesquisa, isso deve funcionar do ponto de vista de colocar o Lula no segundo turno, por exemplo. E o Lula quase sempre esteve no segundo turno. Isso cria um abismo em termos do dia seguinte, se essa for a nossa preocupação aqui nessa roda de conversa. A preocupação não é só a eleição, a preocupação é
o dia seguinte, como os atores políticos conversam, como as instituições são montadas, ou como aquilo que eu faço cotidianamente fora dessas atividades aqui, que é análise de risco. Qual o risco que se cria a partir daí? Eu creio que o risco desses discursos que são intensificados, sejam eles à direita ou à esquerda, é que eles criam determinados tipos de feridas e depois são irreconciliáveis, você não tem cicatrização. E aqui, em específico, se a gente for pegar todo o elemento provocador da crise, que é a questão do IOF, eu creio que tem erro para todo lado, né? Você pega um governo que tem dificuldade de construir equilíbrio de contas, você pega uma presidência da Câmara que faz uma reunião e diz que essa reunião é histórica sem ter a garantia das lideranças de que o acordo seria posto em prática, depois faz uma votação e você vai escalando. E aí fica, para passar para você, porque eu já me alonguei demais, me lembra um livro muito bom de uma historiadora americana chamada Barbara Tuchman, quando ela vai investigar as causas da Primeira Guerra Mundial. E o nome do livro é A Torre de Orgulho. Isso quer dizer, é tanto ego sendo posto um do lado do outro que você vai construindo pavimentos de uma torre de orgulho. E o resultado final da torre de orgulho é que quando você chega no topo, né, tá todo mundo tão comprometido com o próprio ego que não tem mais nada para ser resolvido a não ser um processo de destruição muito pesado, muito doloroso, que é o risco que me preocupa ao olhar o Brasil dentro de um cenário político mais amplo. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.